Nessa aula, nós vamos examinar rapidamente os métodos e técnicas utilizados para estudar as rochas sedimentares no campo e no laboratório. No campo, as rochas sedimentares são identificadas quanto os diferentes tipos de litologias sedimentares e é descrito a forma, a geometria dos corpos sedimentares e dos seus contatos. A descrição é normalmente feita de uma forma sequencial, com empilhamentos de diferentes litologias na forma de perfis, mostrando as estruturas, texturas, cores, a composição acessível a olho nu através da lupa de mão e diferentes feições como paleocorrentes, fósseis, presença de níveis cimentados, etc. É possível fazer o mesmo tipo de descrição através de testemunhos de sondagem em sua superfície, com a interpretação bi e tridimensional através da correlação dos diferentes poços testemunhados. No laboratório, a técnica básica utilizada para estudar as rochas sedimentares é a microscopia óptica. O microscópio petrográfico é utilizado para se desenvolver descrição sistemática dos diferentes tipos de rochas sedimentares através de roteiros que buscam então cobrir os diferentes aspectos importantes para descrevê-las, classificá-las e interpretar a sua origem e evolução. A descrição pode ser semi-quantitativa através de uma avaliação visual da proporção dos diferentes constituintes ou quantitativa através da contagem de pontos em microscópios que tenham chariots ou diferentes tipos de equipamentos capazes de mover as lâminas delgadas de uma forma sistemática. É muito importante para o estudo das rochas sedimentares o uso de lâminas delgadas preparadas a partir de amostras impregnadas por resina colorida, tipicamente de cor azul, e também técnicas como o tingimento para carbonatos, feldspatos, etc. Nós vemos aqui a foto, no microscópio petrográfico, de um arenito constituído por grãos de areia, basicamente feitos de quartzo, que aparecem aqui em diferentes cores de cinza, de acordo com a sua posição de extinção em relação ao analisador do microscópio, e também de um carbonato, dolomita no caso, que aparece na forma desses cristais com formato romboédrico, que estão então entre os grãos de areia, os cimentando. O material de cor azul intensa que aparece entre os grãos é a resina de impregnação colocada por vácuo na amostra antes da preparação da lâmina delgada. Através dessa resina é possível preparar rochas bastante pouco coesas, muito friáveis, moles, e também é possível se verificar a disposição da porosidade do espaço não sólido entre os grãos ou até dentro deles. É possível também se verificar características da evolução dos diferentes constituintes da rocha. No caso, o carbonato que eu mencionei tem poros, tem espaços vazios dentro dos cristais, formados por dissolução parcial dos cristais. Outra técnica que está sendo vista aqui é o tingimento, no caso do carbonato. A tonalidade azulada dessa dolomita indica que ela tem certo teor de ferro. Métodos importantes também de estudo das rochas sedimentares e sedimentos são os métodos de medida do tamanho das partículas, a granulometria. Em sedimentos inconsolidados, a granulometria é feita basicamente por peneiramento e decantação. As partículas são peneiradas através de uma série de peneiras, ficando então em diferentes classes de tamanho, e a fração mais fina é decantada. Esse método, no entanto, não é viável para as rochas sedimentares coesas, desde que a desagregação da rocha, para que se possa peneirar e decantar, vai tipicamente produzir fraturamento dos grãos,
completa separação das partículas, introdução da fração fina. Então, tipicamente para rochas sedimentares, se usa microscopia para se medir diretamente as partículas. Isso é feito através do microscópio, através de uma ocular com retículo graduado, de tabelas e de filmes de comparação, que permite então que se avalie as modas de tamanho de partículas. Nós vamos ver mais sobre a questão da medida e avaliação sistemática do tamanho das partículas quando estivermos falando sobre arenitos na aula correspondente. Outro método capaz de medir o tamanho das partículas é a microscopia eletrônica. No entanto, a microscopia eletrônica de varredura é um método muito mais utilizado para se avaliar a disposição dos diferentes constituintes do que o tamanho. Um feixe de elétrons passa de uma forma escaneada pela superfície da amostra, de forma a permitir uma visão detalhada da morfologia e das relações entre os minerais constituintes da amostra. O modo de elétrons secundários permite uma visão topográfica da superfície da amostra, com a visão, então, da morfologia e da relação entre os constituintes. Nós vemos nessa imagem, por exemplo, uma série de grãos cobertos por argilominerais, por argilas, que parecem com esse aspecto assim de um carpete, e cristais euédricos, de novo, de dolomita, carbonato, de cálcio e magnésio, que estão em um arenito. Esse modo de visão é produzido, então, pelos elétrons do feixe de elétrons incidente, que retornam para o detetor, que mede, então, a intensidade na forma dessa visão topográfica, tridimensional. Outro modo de operação do microscópio eletrônico de varredura é o que se chama de elétrons retroespalhados, ou backscattered em inglês. Os elétrons espalhados são os elétrons dos elementos, dos minerais que constituem a amostra. Então, com esse modo de operação, nós temos uma visão composicional da amostra. A análise por elétrons retroespalhados é tipicamente feita sobre lâminas delgadas ou seções polidas. Em corte, então, nós temos uma visão composicional da amostra. Essa imagem nós temos, de novo, grãos de areia, nesse caso grãos de quartzo e nesse caso grão de feldspato, que estão cimentados novamente por dolomita. Essa dolomita mostra diversas zonas, mais claras ou mais escuras, de acordo com o teor de ferro. Quanto mais alto o número atômico do elemento, mais brilhante a área nos elétrons retroespalhados. Então, as áreas mais brilhantes aqui são zonas mais ricas em ferro, nesse cimento de dolomita entre os grãos de areia, nesse arenito. O feixe de elétrons também produz energia na forma de raio-x específico para diferentes elementos químicos dos minerais que compõem a amostra. É o que nós chamamos de microsonda eletrônica. O comprimento de onda, ou a energia dos raios-x produzidos pela excitação do feixe de elétrons sobre os minerais constituintes da amostra, permite que se avalie a composição química elementar de diferentes pontos da superfície da amostra. Isso permite que a gente identifique a mineralogia. Nesse exemplo, nós vemos na imagem à esquerda diversas bolinhas de alta brilho nos elétrons espalhados, indicando então elementos de alto número atômico. A rocha é um arenito novamente com grãos de areia e bioclastos, fósseis de carbonatos, de foraminíferos e material argiloso mais fino. Mas o material que aparece tão brilhante é pirita. Você pode ver aqui no espectro produzido de energia de raio-x
equivalente. Nós temos ferro e enxofre, mostrando então que são bolinhas chamadas framboides de pirita produzida pela ação de bactérias na amostra. Outra técnica muito utilizada para o estudo de rochas sedimentares é a difração de raio-x. Agora, em vez de um feixe incidente de elétrons, nós temos um feixe de raio-x, que é uma energia com uma frequência muito alta, que permite então que se meça a distância entre os planos de repetição da disposição dos átomos na estrutura dos minerais. Então, essa técnica permite se acessar diretamente a mineralogia, as espécies minerais que compõem as amostras. Isso pode ser feito sobre a rocha total, que é tipicamente moída, então, para que se faça a aquisição do espectro de raio-x. Nesse exemplo, nós vemos o espectro de rocha total de um arenito, com a identificação dos picos, das bandas, né, de quartzo, de carbonato, mica, albita, do que provavelmente é hematita, aqui nesses asteriscos. Então, análise de toda a mineralogia desse arenito. Mas essa técnica é muito mais utilizada para se analisar a fração fina, a fração difícil de se identificar a mineralogia se olhando diretamente no microscópio. Nesse exemplo, nós estamos vendo 3 curvas, 3 difratogramas da composição da fração fina de um arenito, então fração menor do que 20 micrômetros, foi separada desse arenito e analisada numa amostra naturalmente seca, orientada e naturalmente seca, uma amostra tratada com o tipo de fluido que se usa para o radiador do carro, etileno glicol, e numa amostra calcinada a 400 graus por certo tempo. Nós vemos aqui então que a fração fina desse arenito é composta por um interacamado, um interestratificado entre esmectita e clorita, esse SC, mica detrítica, esses picos, caulinita, que tende a desaparecer na fração calcinada, e também quartzo e feldspato potássico, que aparecem com grãos pequenos, grãos tamanho silt, nessa amostra. Outra técnica utilizada para se estudar as rochas sedimentares é a catodoluminescência. Nessa técnica, se faz incidir sobre a amostra um feixe de elétrons, novamente, mas nesse caso se procura captar a luz emitida por alguns minerais que, sob excitação do feixe de elétrons, emitem luz, então, em diferentes tonalidades e cores, de certa forma, como uma tela daquelas TVs antigas emitem luz sobre um feixe de elétrons. Nós temos nesse exemplo um arenito, na imagem da esquerda, em luz polarizada, com grãos de quartzo, cimentados parcialmente por esse carbonato, que aparece com essa tonalidade aqui de alta birefringência, e por um material fino, difícil de se identificar aqui nessa imagem. Na imagem em catodoluminescência, nós vemos que os grãos de quartzo do arenito luminescem em diferentes tonalidades, diferentes cores. Os grãos de cores de luminescência violeta são de origem magmática, e os de tonalidades mais castanho-avermelhadas são de origem metamórfica. E isso porque existem diferentes tipos de elementos traços ativadores de luminescência, como germânio, alumínio e titânio, na estrutura do quartzo, e também diferentes tipos de defeitos cristalinos. O carbonato, que aparece tão homogêneo em luz polarizada, na verdade tem uma zonação, principalmente no elemento manganês, que aparece aqui nessas zonas mais brilhantemente amarelas. E o material fino é caulinita, que tem essa luminescência azul profundo. Então, é uma técnica que dá uma informação complementar à luz polarizada.
Nós temos também diversas técnicas utilizadas para a geotermometria, medida da temperatura dos materiais sedimentares, de modo que se consiga obter uma evolução térmica das bacias sedimentares. Isso é muito importante para os estudos de exploração de petróleo, para os estudos de mineralização em bacias sedimentares e para puro e simples estudo da evolução dessas bacias ao longo do tempo. Estudos de inclusões fluídas, por exemplo, em quartos, em carbonatos e outros minerais diagenéticos sedimentares, permite-se identificar, então, a temperatura em que se precipitaram esses minerais. A vitrinita, que é um tipo de matéria orgânica carbonosa, pode ser analisada por reflectância, que dá também uma medida do grau de exposição térmica que aquele material sofreu ao longo da evolução daquele depósito sedimentar e daquela bacia. O material orgânico amorfo, chamado querogênio, pode ser analisado através da difratometria de raio-x em medida do grau de grafitização, de organização da sua estrutura em direção ao grafite. Os argilominerais podem ser analisados com base nos politipos, padrões de empilhamento dentro da estrutura cristalina desses minerais, que são correspondentes à temperatura, a faixa de exposição térmica também que se formaram esses argilominerais. Isótopos de oxigênio, isótopos estáveis de oxigênio, em carbonatos, silicatos e sulfatos, podem ser utilizados também para dar uma medida da temperatura de precipitação desses minerais. E traços de fissão em alguns minerais, particularmente na apatita, podem ser também utilizados para a medida das paleotemperaturas na diagênese. Outros métodos de estudo das rochas sedimentares envolvem, por exemplo, os estudos de minerais detríticos pesados. Os grãos de minerais pesados, de densidade mais alta que quartzo, feldspato e micas, são separados por líquidos densos e através de magnetismo, e as espécies de minerais pesados e suas variedades são utilizadas para estudos de proveniência. Nós vamos ver isso na aula correspondente à proveniência clástica, proveniência de arenitos e de conglomerados. Os isótopos estáveis, além da temperatura, através dos isótopos de oxigênio, como já mencionado, o oxigênio também fornece informações sobre a salinidade, a composição dos fluidos precipitantes dos minerais diagenéticos. Os isótopos de carbono indicam os processos de precipitação dos carbonatos, assim como os isótopos de enxofre indicam o processo de precipitação de sulfatos e sulfetos diagenéticos. Isótopos radiogênicos, produzidos pela desintegração de elementos radioativos, são utilizados para a datação dos minerais detríticos, no caso, datação da área fonte, ou dos minerais diagenéticos. Então, nós temos isótopos urânio-chumbo, chumbo-chumbo, potássio-argônio, argônio-argônio, rubídio-estrôncio, ou estrôncio-estrôncio, que inclusive permite se identificar a origem dos carbonatos e permite também se estabelecer uma quimioestratigrafia através desses isótopos das bacias sedimentares. Finalmente, nós temos análises químicas por fluorescência ou por plasma da composição química elementar total das rochas sedimentares. No entanto, esses métodos de análise química da composição elementar total são muito menos utilizados nesse tipo de rocha do que, por exemplo, nas rochas ígneas. Isso basicamente porque nós temos diversos processos diagenéticos que modificam a composição química global das rochas sedimentares, prejudicando assim a obtenção de informações, por exemplo, quanto à proveniência ou ambiente deposicional. Leitura indicada sobre essa metodologia, bastante resumida, está presente no livro do Tucker, na parte de metodologia, parte inicial do livro. Obrigado.